Caros alunos, chegamos na 19ª aula da nossa disciplina de Sistemas de Controle 1. Nessa aula falaremos sobre erro em regime permanente para sistemas com perturbações e sobre erro em regime permanente de sistemas representados no espaço de estados. Conforme mencionamos no início do nosso curso, os sistemas de controle com realimentação são utilizados para compensar perturbações ou entradas indesejadas que atuam sobre o sistema. Como exemplo de perturbações, podemos mencionar um entupimento parcial de uma tubulação de um sistema de controle de vazão, um vazamento em um reservatório presente em um processo de controle de nível, uma abertura em um ambiente onde a temperatura é controlada e um aumento indesejado de carga mecânica no eixo de um motor elétrico cuja velocidade é controlada. A vantagem da utilização da realimentação é que, independentemente dessas perturbações, o sistema pode ser projetado para seguir a referência desejada com um erro pequeno ou nulo. Aqui vocês podem ver um sistema de controle com realimentação unitária e com uma perturbação D de S, inserida entre o controlador G1 de S e o processo G2 de S. Dessa forma, vamos deduzir a expressão para o erro em regime permanente considerando a presença dessa perturbação. Analisando o diagrama de blocos do sistema, vemos que a transformada de Laplace da saída, o C de S, é dada por E de S, que multiplica G1 de S somado a D de S, e tudo isso multiplicado por G2 de S. Uma vez que nós sabemos que o erro E de S é definido pela diferença entre a entrada R de S e a saída C de S, temos também que C de S é igual a R de S menos E de S. Substituindo essa segunda expressão de C de S na primeira que encontramos, chegamos à conclusão de que o erro E de S, quando existe uma perturbação entre o controlador e a planta, é definido por 1 sobre 1 mais G1 de S vezes G2 de S, que multiplica R de S, menos G2 de S sobre 1 mais G1 de S vezes G2 de S, que multiplica D de S. Observe que a função 1 sobre 1 mais G1 de S vezes G2 de S é uma função de transferência relacionando o erro E de S com a entrada R de S. E a função menos G2 de S sobre 1 mais G1 de S vezes G2 de S é uma função de transferência relacionando o erro E de S com a perturbação D de S. Então, de posse dessa expressão de E de S, podemos aplicar o teorema do valor final para obtermos o valor do erro em regime permanente, definido pelo limite, com S tendendo a zero, de S vezes R de S sobre 1 mais G1 de S vezes G2 de S, menos o limite de S tendendo a zero, de S vezes G2 de S vezes D de S, sobre 1 mais G1 de S vezes G2 de S. Assim, podemos separar o erro em duas parcelas, onde o primeiro termo, chamado de ER, é o erro em regime permanente devido à entrada R de S, e o segundo termo, chamado de ED, é o erro em regime permanente devido à perturbação. Observe que se o controlador G1 de S apresentar um ganho ajustável, o aumento deste ganho provocaria a diminuição de ambos os erros, ER e ED. Além disso, dependendo do número de integrações e das características da referência R de S e da perturbação D de S que o sistema possa possuir, esses erros podem ser anulados. Portanto, o controlador tem um papel fundamental na redução ou eliminação do erro em regime permanente. Vale salientar que uma perturbação pode aparecer em qualquer parte do sistema, não necessariamente entre o controlador e a planta. Vamos fazer uma análise agora de um sistema de controle com realimentação não unitária e uma perturbação D de S inserida entre o controlador G1 de S e o processo G2 de S. Analisando o diagrama de blocos do sistema, vemos que a transformada de Laplace da saída, o C de S, é dada por R de S menos H de S vezes C de S, tudo isso multiplicado por G1 de S, mais D de S, e tudo isso multiplicado por G2 de S. Conforme já sabemos, o erro E de S é definido pela diferença entre a entrada R de S e a saída C de S. Logo, temos também que C de S é igual a R de S menos E de S. Substituindo C de S igual a R de S menos E de S na expressão que encontramos no início dessa explicação, chegamos à conclusão de que o erro E de S, quando o sistema apresenta uma realimentação não unitária e existe uma perturbação entre o controlador e a planta, é definido por 1 menos G1 de S vezes G2 de S sobre 1 mais H de S vezes G1 de S vezes G2 de S, que multiplica R de S, menos G2 de S sobre 1 mais H de S vezes G1 de S vezes G2 de S, que multiplica D de S.
Assim, aplicando o teorema do valor final na expressão de E de S, temos que o erro em regime permanente devido à entrada R de S, o ER, é dado pelo limite, com S tendendo a zero, de S que multiplica 1 menos G1 de S vezes G2 de S sobre 1 mais H de S vezes G1 de S vezes G2 de S, multiplicado por R de S. E o erro em regime permanente devido à perturbação, o ED, é definido por menos o limite com S tendendo a zero de S que multiplica G2 de S sobre 1 mais H de S vezes G1 de S vezes G2 de S vezes D de S. Vale comentar que, tratando o equacionamento a partir da análise do diagrama de blocos do sistema, podemos chegar no erro em regime permanente para perturbações em outros pontos do processo, seja para sistema com realimentação unitária, como também para sistemas com realimentação não unitária. Para fixarmos o que acabamos de aprender sobre erro em regime permanente em sistemas com perturbações, vamos resolver esse exemplo. Nele é solicitado para projetarmos os valores de K1 e K2 nesse sistema que vocês estão vendo, de modo a atender a um erro de menos 0,000012 para uma perturbação D de S em degrau unitário e um erro de 0,003 para a entrada R de S em rampa unitária. Então, pessoal, uma vez que foi informado pelo exercício que quando há uma perturbação em degrau D de S, nós temos um erro relacionado a essa perturbação que é igual a menos 0,000012 e que quando nós temos uma entrada desse sistema, uma referência para esse sistema em rampa unitária, o nosso erro relacionado então à referência é definido por 0,003. Então, de posse dessas informações aqui, nós temos então que o erro ED, que está relacionado à perturbação, é dado por menos o limite de S tendendo a zero, de S que multiplica o G2 de S, que nesse caso é K2 sobre S vezes S mais 4, vezes o D de S, que no caso é um degrau. Tudo isso aqui dividido por 1 mais o G1, que é K1 vezes S mais 2 sobre S mais 3, vezes o G2, que é K2 sobre S vezes S mais 4. Aqui nós podemos, então, cortar esse S com esse S e passando, então, essa parcela aqui multiplicando todo o denominador dessa expressão, nós temos que esse limite aqui, ou melhor dizendo, nós temos que o ED, né, vai continuar sendo dado pelo limite com S tendendo a zero, de K2 sobre S vezes S mais 4, mais S vezes S mais 4, vezes S mais 2, vezes K1, vezes K2, dividido por S mais 3, vezes S, vezes S mais 4. Aqui eu posso cortar esse S vezes S mais 4 com esse S vezes S mais 4. E aplicando, então, o limite aqui, com S tendendo a zero, nós temos que esse resultado aqui, lembrando que aqui tem um menos, tá? Que eu havia me esquecido. Nós teremos, então, menos K2 dividido por 2 vezes K1 vezes K2 dividido por 3, onde esse K2 aqui vai cortar com esse K2. Então, o resultado ali, nós temos, então, que o erro ED vai ser dado por 3 sobre 2 vezes K1, menos aqui, né? Que vai ter que ser igual a menos 0,00012. Então, isolando aqui o valor de K1, nós temos que esse K1 será igual a 125.000. Dessa forma, a gente já calculou, então, o valor do ganho K1.
Partindo agora para o nosso erro relacionado à entrada desse sistema, nós temos que o ER ele vai ser igual ao limite com S tendendo a zero de S vezes o R de S, que nesse caso é uma entrada em rampa unitária, 1 sobre S ao quadrado, dividido por 1 mais o G1, que vale K1, vezes S mais 2 sobre S mais 3, vezes o G2, que vale K2 sobre S vezes S mais 4. Então aqui, esse quadrado aqui corta com esse S. Passando esse S, então, que está aqui, ó, multiplicado ali no denominador, nós teremos o limite com S tendendo a zero de 1 dividido por S mais K1 vezes K2 vezes S mais 2 vezes S. Isso aqui sobre S vezes S mais 4 vezes S mais 3. Onde esse S aqui vai cortar com esse S. Então, aplicando aqui o limite, nós teremos então que isso aqui será igual a 1 sobre 2 vezes K1 vezes K2 dividido por 4 vezes 3. E aqui esse 2 aqui então corta com esse 4, sobrando um 2 aqui. Dessa forma, nós temos que o erro relacionado à entrada vai ser dado por 6 dividido por K1 vezes K2. E esse erro, igual nós sabemos, tem que ser igual a 0,003. Então, isolando aqui o K2, nós temos que ele vai ser igual a 6 dividido pelo K1, que nós já achamos que vale 125.000, vezes 0,003. Dessa forma, nós temos então que o K2 vai ser igual a 0,016. Fechando aqui o nosso exercício. Até esse ponto da nossa disciplina, avaliamos somente o erro em regime permanente para sistemas representados através de funções de transferência. Dessa forma, vamos analisar agora um sistema de controle representado no espaço de estados, do ponto de vista de erro em regime permanente. Para isso, vamos considerar um sistema em malha fechada, de vetor de entradas R de t e vetor de saídas y de t. Esse sistema é representado no espaço de estados pelas equações de estados definidas pelo vetor da derivada das variáveis de estado, que é igual à matriz do sistema A multiplicada pelo vetor de variáveis de estado x de t, mais a matriz de entrada B multiplicada pelo vetor de entrada R de t. E também pelo vetor de saídas y de t, que é igual à matriz de saída C multiplicada por x de t, mais a matriz de ação avante D multiplicada por R de t. Então, para darmos início à análise do erro em regime permanente, primeiramente vamos destacar que para esse sistema, a matriz de erros E de S é dada por R de S menos Y de S. Afirma-se que E de S é uma matriz, pois ela contempla os erros entre todas as entradas e todas as saídas do sistema, caso ele apresente mais de uma entrada e mais de uma saída. Além disso, sabemos pelo diagrama de blocos do sistema que Y de S é igual a R de S vezes T de S, onde T de S é a matriz de funções de transferência para esse sistema. Dessa forma, temos que E de S é dado por R de S menos R de S vezes T de S, que é igual a R de S vezes 1 menos T de S. De posse dessas informações, e sabendo que a matriz de funções de transferência em malha fechada T de S é determinada por C vezes a inversa de S vezes I menos A vezes B mais D, nós temos que a matriz de erros E de S é definida por R de S vezes 1 menos C vezes a inversa de S vezes I menos A vezes B mais D. Assim, aplicando o teorema do valor final, chegamos à conclusão de que a matriz de erros em regime permanente é determinada pelo limite com S tendendo a zero de S vezes R de S vezes 1 menos C vezes a inversa de S vezes I menos A vezes B mais D,
quando um sistema em malha fechada é representado no espaço de estados. Para entendermos melhor a respeito do que acabamos de ver sobre a determinação de erro em regime permanente de sistemas representados no espaço de estados, vamos resolver esse exercício. Nele temos a representação no espaço de estados de um sistema com duas variáveis de estado, x1 de t e x2 de t, e que apresenta somente uma entrada, u de t, e somente uma saída, y de t. Além disso, esse modelo no espaço de estados representa somente o sistema presente no caminho à frente, ou seja, somente o sistema em malha aberta, visto que a realimentação é unitária. Assim, o exercício pede para determinarmos os erros em regime permanente caso a entrada u de t seja um degrau unitário, uma rampa unitária e uma parábola unitária, e em seguida pede para determinarmos o tipo do sistema. Então, turma, esse exercício ele informa para a gente que essa representação no espaço de estados que vocês estão vendo aqui representa o sistema no caminho à frente, ou seja, é como se isso aqui fosse o nosso equivalente a um G de S. E como foi informado que a nossa realimentação é unitária, nós teríamos então um sistema representado desse tipo aqui, onde nós teríamos aqui então a nossa função G de S, onde a saída aqui seria o Y de S, que a gente vai estar realimentando. Aqui estaria o nosso U de S relacionado à entrada U de T, e aqui nós teríamos uma referência, R de S. Dessa forma, então, nós temos que a entrada da função no caminho à frente, do sistema no caminho à frente, que é o U de T, ele vai ser dado por R de T, que representa a referência do sistema em malha fechada, menos o Y de T. Assim, nós precisamos, então, primeiramente, reescrever o equacionamento relacionado ali às equações de estado que ficam dependentes do U de T. A gente consegue observar que a única dependência aqui de U de T está nessa parte aqui, ó, da nossa representação no espaço de estados. Então, ou seja, a nossa derivada de x1 de t vai ser dado por menos 11,83 vezes o x1 de t, menos, ou melhor dizendo, mais 10 vezes o x2 de t, mais o u de t. Então, se nós substituirmos aqui o u de t, nós teremos que essa derivada de x1 de t é dado por menos 11,83 vezes x1 de t, mais 10 vezes x2 de t, mais r de t, menos o y de t. Mas com base nessa equação aqui, nós temos que o y de t é dado por menos 1 vezes x2 de t, ou seja, menos x2 de t. Então, substituindo aqui o y de t na expressão da derivada de x1 de t, nós temos que a derivada de x1 de t vai ser igual a menos 11,83 vezes x1 de t, mais 10 vezes x2 de t, mais r de t, menos x2 de t, que vai dar mais x2 de t. O que vai dar uma expressão final, então, de menos 11,83 vezes x1 de t, mais 11 vezes x2 de t, mais r de t. Dessa forma, a gente pode, então, reescrever agora o nosso equacionamento do ponto de vista do sistema em malha fechada. Então, o sistema em malha fechada, que está relacionado ao nosso T de S, seria uma representação desse tipo aqui, onde nós temos aqui o R de S, e aqui na saída o Y de S. Então, da mesma forma, nós teríamos, então, o vetor aqui da derivada das variáveis de estado, né? Derivada de x1 de t e a derivada de x2 de t. Como somente a equação da derivada de x1 de t que sofreu alteração, então vai ficar da seguinte forma. Menos 11,83, que vai multiplicar x1 de t, mais 11 vezes o x2 de t,
Então aqui nós temos a multiplicação de x1 de t e aqui de x2 de t. Mais a matriz B aqui, que no caso dará então 1 vezes o R de t. O x2 de t, como não sofreu alteração nenhuma, nós teremos então menos 10,16 vezes x1 de t, mais 0 vezes x2, e nós teríamos mais 0 vezes o de t, que na verdade então é mais 0 vezes r de t. Então teremos um zero aqui nesse ponto. E o y, que também não sofreu alteração, será dado por 0 menos 1, que vai multiplicar x1 de t e x2 de t. Então essa representação aqui é o equivalente ao nosso t de s, que seria a função de transferência em malha fechada. Então é com base nesse t de s que nós determinaremos o erro em regime permanente, uma vez que o erro ele é calculado aqui por essa expressão que vocês estão vendo. Então o que está aqui dentro aqui desse colchete nada mais é do que 1 menos t de s. Então vamos calcular esse t de s primeiramente, depois utilizamos essa expressão para o cálculo aqui. Então descendo aqui, nós teremos que o t de s vai ser dado pela matriz C, que é 0 e menos 1, que vai multiplicar a matriz inversa de S vezes a matriz identidade 2 por 2, que dará então 1, 0, 0 e 1, menos a matriz A, que nesse caso aqui é menos 11,83, 11, menos 10,16 e 0. Então tudo isso aqui dentro da inversa, vezes a matriz B, que vale 1 e 0. Então fazendo esse cálculo aqui, o nosso t de s vai ter a função de transferência definida por 10,16 dividido por s ao quadrado mais 11,83 vezes s mais 111,76. Então, sabendo agora a nossa função de transferência, nós podemos calcular o erro em regime permanente para esse sistema. Então, o erro ele vai ser definido pelo limite com S tendendo a zero de S vezes R de S vezes 1 menos o T de S. Então, como o exercício pede para nós calcularmos o erro tanto para a entrada em degrau, rampa e parábola unitárias, vamos calcular primeiramente o erro para um degrau. Então, para o degrau unitário, nós temos que o erro vai ser igual ao limite com S tendendo a zero de S vezes 1 sobre S vezes 1 menos o T de S, que vale 10,16 dividido por S ao quadrado mais 11,83 vezes S mais 111,76. O que vai dar um erro aqui em regime permanente de 0,0, ou melhor dizendo, 0,9091. Observe que esse sistema apresenta um erro em regime permanente que é um valor constante para uma entrada em degrau. Isso quer dizer, então, que esse sistema aqui é um sistema do tipo zero. Se ele é um sistema do tipo zero, o erro em regime permanente para uma rampa unitária vai ser igual a infinito. E da mesma forma, para uma parábola unitária, o erro também será infinito. Então, com isso, a gente finaliza aqui o cálculo dos erros, os cálculos dos erros em regime permanente desse sistema para entradas em degrau, rampa e parábola unitária. Então é isso, turma. Finalizamos nossos estudos sobre erro em regime permanente. A partir da próxima aula, começaremos a estudar sobre a técnica do lugar geométrico das raízes.
Técnica essa muito utilizada no projeto de sistemas de controle realimentados. Até a próxima, pessoal. Abraço.